agradecer a todos, o pessoal do Recife, pelo convite. Na realidade, foi o primeiro convite para a palestra online que eu recebi, assim que começou essa situação, foi a Cíntia, e eu disse para ela, moça, eu não consigo nem assistir, quanto mais fazer uma palestra no Zoom. E aí fui melhorar a minha internet, fui experimentar num grupo menor como é que fazia, né? E agora, então, depois que eu consegui, acho que dá, então vamos fazer a palestra. E a Cíntia me deixou livre, você fala do tema que você quiser, o tema que você goste. Então, eu escolhi o tema que eu gosto e que também eu devia para o pessoal do Recife, porque a última palestra ao vivo, né, com pessoas que eu fiz, foi com esse tema e foi em Fernando de Noronha. E a Cíntia viu que eu falaria disso em Fernando de Noronha e disse, mas então vem ao Recife falar disso também. Falei, mas Cíntia, já tenho passagem comprada direto de Fernando de Noronha de volta para São Paulo. E já voltei com a quarentena estabelecida, né? Com aquele caos em aeroporto, que tinha aquele ambiente de limiar, mais ainda, né? Que todo aeroporto tem ambiente de limiar, mas aquele era ainda mais assustador, com um certo pânico das pessoas. E eu saí de casa, voltei do aeroporto para casa, estou aqui até hoje. Só saí uma vez para ir fazer um teste de Covid. Mas, então, eu me animei e agora estou aqui feliz, porque a gente vê tanta gente querida, tanta gente que a gente não encontraria de outra forma, né? Então, essa palestra, por exemplo, não teria sido feita no Recife, eu não encontraria vocês todos se a gente não tivesse entrado nessa situação. Então, eu disse, é um tema que eu gosto muito, foi o tema que eu escolhi lá para o pessoal de Fernando de Noronha e que eu escolhi para falar aqui de novo para vocês, que eu já falei em outras palestras que eu fiz aqui também pelo Zoom. E eu escolhi esse tema porque eu acho que ele é extremamente importante e relevante na situação que nós estamos vivendo hoje também, né? Toda a nossa situação de vida de humanidade agora, essa questão da terra e da relação que nós temos com a terra e da vivência que a gente tem com a terra é muito importante. E está se tornando cada vez mais consciente, então não precisa ser aqui no nosso meio, muitos outros lugares e muitas outras pessoas que vocês vão ver, ou ler, ou ouvir, as pessoas estão conscientes de que essa questão da terra, do organismo da terra, e a relação do ser humano com a terra é algo de fundamental importância para ser repensada nessa situação, nesse momento, né, dessa pandemia que nos coloca nessa situação de isolamento. Então, eu queria aqui falar um pouquinho mais, né, sobre isso, sobre essa terra, esse planeta onde nós vivemos, e essa tomada de consciência que a gente vai tendo de que essa terra é um organismo vivo. Porque, naturalmente, a gente quase não estranha mais quando você vê isso, né? Vai falar da terra como um organismo vivo, e tá bom, né? Eu vou ouvir sobre isso, mas eu sei que isso é assim. Mas se a gente falasse disso há uns 50 anos atrás, não seria tão óbvio, né? Essa consciência de que a Terra é um planeta vivo, é um organismo vivo, ela foi uma consciência que o ser humano foi adquirindo justamente quando foi percebendo essa fragilidade da Terra, quando esse equilíbrio que é esse planeta vivo. Eu não sei se foi só para mim. Viagens espaciais. Mas travou um pouco o som. Travou para vocês? Travou para mim também. Eu achei que fosse só para mim, mas é bom dar voltar um pouquinho. Isso. Desde quando? Estava falando da Terra, o organismo vivo, que faz parte desse momento, e aí você estava introduzindo essa... Foi essa que travou comigo. Então,
que... Cristóvão Colombo. Oi? Isso. Que essa percepção, então, de que a Terra é viva, ela aparece quando o ser humano começa a viver, a vivenciar e a observar essa Terra de um pouquinho mais distante. E isso começa quando tem as viagens espaciais, que é justamente aí década de 50, né? Que se começa a visualizar a década de 60, né, a chegada na Lua 69, e aí cada vez mais se vai afastando e vendo a Terra de mais distante. E também com essa tendência ou iniciativa de se procurar um outro lugar do universo que tivesse as mesmas condições de vida que a Terra oferece. E aí foi se percebendo que, na realidade, não tem, né? Não existe outro lugar, né, com a Terra, não existe uma alternativa de planeta. Porque não existe um lugar ou um planeta que ofereça condições para a vida. E que aí, então, a vida pode se desenvolver naquele lugar porque as condições físico-químicas, né, estejam apropriadas adequadas, né, para que a gente possa ver essa vida na Terra, ter essa vida na Terra. E sim que essa vida que nós temos aqui na Terra, ela é justamente proporcionada, se pode ver essa vida na Terra, justamente porque existe vida na Terra. Então, as condições que existem para que tenha vida na Terra, existem porque tem vida. Então, aquela história, né, que veio primeiro, né? Então, não tem o que veio primeiro, veio junto, né? A Terra e a vida na Terra são duas coisas que são simultâneas, elas vieram juntas para esse planeta. E aí a gente começa a pensar, né? Então, como que a gente pode ver essa vida, né, nesse planeta? Então, ela está organizada, né? Esses elementos que organizam a vida, que fazem parte e constituem os corpos, os organismos vivos da Terra, o nosso também, né, o nosso corpo humano, ele também constitui esse organismo vivo da Terra, esse organismo vivo do planeta. Então, a gente pensa, né, a gente tem os corpos, né, nós somos todos constituídos de terra, água, ar, calor, né? A terra que é viva, né? A água que traz os processos vitais de configuração, o ar com a luz, né, e o calor que faz o meio de campo. E todos os organismos vivos estão configurados assim, e a Terra também, né? E o que caracteriza, então, um organismo é que ele se modifica, a sua estrutura, a sua forma, como ele está disposto no espaço e no tempo, e ele vai modificando essa forma no decorrer do tempo, e ele mantém essa estrutura que vai se modificando, essa forma que vai se modificando no decorrer do tempo, ela é uma forma que se modifica a partir de si mesmo. Então, se a gente vê isso numa planta, é rápido, né? Você vai vendo a planta se desenvolvendo no decorrer do tempo, e uma erva, uma plantinha simples, você faz isso em um mês, né? Ela germina, brota das folhas, flor, fruto, semente e já secou. E num organismo como o da Terra, isso é um processo de milhares de anos. Então, essa forma como esse organismo vai apresentando as suas formas diversas no decorrer do tempo, ele é lento, né, no decorrer do tempo. Então, a gente tem uma estrutura de planeta, né, que a gente tem agora, que a gente pensa que aparentemente está rígida, está fixa, né, sempre foi assim, né, para nós, que estamos aqui. Na nossa dimensão de tempo, a gente tem esse planeta como pronto, né? Mas isso não é assim, né? Esse planeta também vem se configurando e se modificando no decorrer do tempo. Então, mesmo essa configuração de terra e água que a gente tem, e isso foi se formando, né, no decorrer dos milhares de anos. Então, se a gente olha, né, eu tenho um mapa mundi aí atrás, talvez dê para ver, né, nele, mas o mapa mundi a gente tem um problema, porque ele fica achatado, então a proporção, né, do que é maior ou do que é menor, ela dá uma falsa perspectiva para a gente, né? Então parece que os polos são muito maiores, porque está achatado.
do que na realidade é quando a gente olha no globo, né? Então, os polos são a parte menor, né? E a parte que fica na mesma proporção de tamanho ali no mapa mundi, na realidade aqui é um espaço muito maior que aqui na área equatorial. Mas a gente dando uma olhadinha, né, para um globo, né, uma representação desse planeta, a gente já percebe o quanto ele é muito mais água, né? Muito mais água do que terra. E a proporção é que você tem 70% de água e 30% de terra. Então, o planeta é o planeta água, né? Como diz a música do Caetano, né? Terra, planeta água. Então, aqui a gente tem isso, sendo que no hemisfério norte, 60% é água, é oceano, e só 40% é terra, é continente. E no hemisfério sul, a gente tem 80% de água e 20% de terra. Então, essa é mais ou menos a mesma proporção que a gente vai ter se a gente considerar a cabeça, né, nossa cabeça e o nosso metabolismo, né, a proporção nos nossos órgãos metabólicos, mais ou menos a proporção de água e sólido que tem é mais ou menos equivalente. Então, e esse estudo, né, da física e da formação desse planeta descreve que tem uma situação antiga, que a geofísica chama lá de a Pangeia, em que toda a massa de terra estava unida num determinado ponto, que deveria ficar mais ou menos aqui no meio do Oceano Atlântico. Toda a massa de terra estava unida e toda a massa de água estava do outro lado, separada. Então, era uma massa de terra e uma massa de água. E aí tem isso que se chama de a deriva continental, em que você começa a ter umas rachaduras nessa crosta terrestre, né? E essa configuração dos planetas como a gente tem, dos continentes como a gente tem agora, vai se formando. Então, e essa situação, né, dos continentes ou das massas de terra que estavam todas juntas estarem agora se afastando umas das outras ou se juntando num lado, se afastando no outro, ela é uma situação que continua até hoje. Então, aqui, entre a América do Norte, né, e a América do Sul, naquele mapa que eu tenho ali, dá para ver melhor, tem uma cadeia de montanhas submarinas, que é a dorsal do Atlântico, a dorsal do Atlântico Sul, a dorsal do Atlântico Norte, onde está sempre se formando nova crosta de terra, né? Então, ali são as placas oceânicas, então o mar também está, né, numa placa, tem as placas oceânicas e as placas continentais. Então, ali pelo meio, a gente tem um afastamento das placas, e você tem uma cadeia submarina de vulcões, de área vulcânica que tem por aqui, e ela está sempre ali saindo magma, né? Rocha fundida do centro da Terra e formando placa nova. Então, está sempre formando a placa oceânica, aqui do Oceano Atlântico, ela está sempre se formando nova e ela está abrindo aqui pelo meio. Então, a gente tem um distanciamento na média de 6 centímetros por ano que acontece entre a África e o Brasil, e a América do Norte e a Europa. Ela é toda, né, tá de baixo a cima você tem essa fissura, e mais próximo do Equador, o distanciamento é maior, então dá 8,8 centímetros por ano, e mais ao sul, mais perto dos polos, dá 4 centímetros por ano de afastamento. Então, se a gente vê, isso é muito, né? Não é pouco. Isso, 4 centímetros por ano, que é a média, né? Mais ou menos o que dá embaixo, é a velocidade de crescimento das unhas. Então, você percebe, né? Você fica um tempo sem cortar a unha, o quanto ela cresceu. Então, isso é o quanto está afastando aqui a fissura, né? Entre as Américas, a América do Norte e a Europa, a África e o Brasil, essa dorsal do Atlântico aqui.
E alguns pontos a gente tem uns afloramentos ainda, né? Nessa cadeia de vulcão submarina que tem ali. Então, a Islândia, por exemplo, que está aqui em cima, né? A Islândia é um monte de vulcões, né? E ali é um afloramento. Ela está no meio dessa dorsal. Essa dorsal do Atlântico, onde essas placas se separam, ela está atravessando o meio da Islândia. Então, a Islândia, você tem um lugar em terra em que você observa esse afastamento do continente. Tem partes submersas também. Tem gente que vai lá e mergulha, né? Coloca a mão num lado da América, do outro lado da Europa, para mostrar, né, que isso está. Ainda dá para colocar a mão, uma pessoa grande ainda coloca a mão dos dois lados. Eu já não colocaria mais a mão nos dois lados, porque não dá, porque esse afastamento já não é o suficiente para minha envergadura. Mas daqui a pouco não vai dar mais, porque isso continua sempre se afastando. E isso veio, ela estava junto e aí veio se afastando. Então, você tem ilhas vulcânicas por aqui que foram afloramento, né, dessa formação dessa crosta, que estavam aqui no meio e foram afastando. Então, Fernando de Noronha, ali pertinho do Recife, ela é um afloramento dessa dorsal, só que em épocas muito antigas, e agora ela se afastou, né, junto com o continente, ela veio se afastando, está perto, relativamente perto, né, do continente, e longe de onde está a fissura da placa ali no meio. Mas a Islândia ainda é nova, né? A Islândia está lá em cima ainda da placa. E aí você pensa, bom, se está afastando, né, aqui, com essa velocidade, né, com esse tamanho, então a gente pensa, bom, então vai estar, a Terra devia estar estufando, né? Aumentando de volume, mas não é verdade, a Terra não está aumentando de volume, ela tem sempre o mesmo volume, porque a placa que está se formando aqui, a placa nova, né, de crosta terrestre que está se formando nova aqui, ela está desaparecendo em toda a costa da América, né, América do Sul, América do Norte, América do Sul, América do Norte, e todo o lado do Pacífico, né, aqui Japão, Malásia, Islândia, tal, né, Indonésia, as Filipinas, que são os lugares onde você tem a área de subdução de placa. Então, a placa aqui nas costas da América do Sul, ela está se enfiando, a costa do Pacífico, a placa do Pacífico, está se enfiando aqui embaixo da costa da América do Sul, da placa do Peru, aqui, ela está se entrando aqui embaixo, e os Andes, né, que é uma cadeia de vulcão que tem aqui, né, toda essa costa da América do Sul aqui é uma cadeia de vulcão, que são os Andes, vulcões ativos, né, ela está se elevando, e é uma área, então, que tem terremoto e vulcanismo, né, então aqui as rochosas, os rochosas na América do Norte, também aqui você tem atividade vulcânica, toda a costa aqui do chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, que faz toda essa volta, é a área, então, onde tem placa sumindo. Ela está se enfiando embaixo, empurrando para cima, provocando atrito, então você tem terremotos e vulcões. Então, nós, como estamos numa área relativamente estável, a gente não percebe muito esses movimentos, mas quem está nas áreas daqui, da América, percebe isso muito intensamente, como essa terra não é estável, ela é, ao contrário, bastante instável, né? Por exemplo, aquele terremoto último, né, grande que a gente teve, que foi o do Japão, 11 de março de 2011, que teve aquele maremoto e aquele catástrofe, né, no Japão, ali, aquela placa do Pacífico, ela abaixou 80 centímetros. Teve um desnível de 80 centímetros nessa placa do Pacífico, que faz o fundo do oceano ali. Então, 80 centímetros é a altura da minha perna, né? A altura da cadeira que eu estou sentada, é muito, né? É um baque, e assim, de uma vez, né? Isso não é de pouquinho, assim, de uma vez você tem uma diferença grande, né? De posição
onde estão essas crostas. E isso gera um movimento fabuloso, vocês viram, né? Todo mundo viu o tsunami que se gerou com esse movimento. Os Andes, eles são 176 vulcões ativos, que estão ali deixando escapar a pressão, né? Que esse movimento dessas placas se encostando uma na outra faz. Aqui nas costas dos Estados Unidos, a gente tem a falha, que fica aqui na Califórnia, a falha de San Andreas, né? Que são duas placas também, a placa da América do Norte e a placa do Pacífico, que se encostam, elas estão sempre se encostando e dando uma raspadinha na outra. Então, a placa da América do Norte se move para sudeste a 14 milímetros por ano. E a placa do Pacífico se move para noroeste em 5 milímetros por ano. Então, elas se encostam, se raspam, então ela é uma área também de muito terremoto, né? E vulcanismo ali não tanto, mas muito terremoto. Então, essa é a nossa situação, né, da Terra. Então, ela tem essa tendência dessa formação, né, dessa direção de movimento, e a gente tem, então, esse movimento de afastamento dos continentes e esse movimento de separação, que vai gerar um movimento de compensação que vai se juntando. Então, a gente tem uma tendência nesse movimento dessas placas de que a Terra tende a se juntar de novo no hemisfério norte. Então, tem mais terra lá, né, no hemisfério norte, e essa Terra tende a se juntar. E ela vai se juntar ao redor de um mar, que é o mar glacial ártico. E ao redor, então, aqui é um mar glacial ártico, e ao redor dele, terra, né? Então, essa terra, que são o continente americano, o continente asiático, ele se junta aqui. E tende a fechar. O mar glacial ártico é um mar fechado. Então, aqui entre o Alasca e a Sibéria, quando congela, isso fica passagem direta, né? Os povos dessas regiões não reconhecem se um lado é Estados Unidos, outro lado é Rússia. Eles sempre passaram, né, de um lado para o outro por aqui, porque é só uma passagenzinha e congela, fecha. Então, e esse mar, quando fica congelado, e é um mar que congela, né, inteiro, ele, então, fecha tudo aqui, fica como se fosse sólido, né, como se fosse tudo terra lá em cima. Agora congela cada vez menos, né? A tendência de aquecimento da Terra faz com que nem sempre se congele todas essas áreas, o que causa uma série de problemas muito grandes, principalmente para os animais que vivem ali, né? Que são os ursos, que caçam nessas áreas do mar congelado. Se o mar não está congelado, para eles a vida fica bastante difícil. E aqui no hemisfério sul, a gente que tem mais mar, né? Então, a gente tem também o Polo Sul como um mar, que é um continente, né? Você tem um continente aqui no sul, então no norte é um mar congelado, né? E embaixo a gente tem um continente congelado, que é o continente antártico, e ele está circundado por um mar, que é o mar glacial antártico. E o continente também é congelado, então é gelo em cima, gelo embaixo, a gente não, às vezes nem toma consciência que em cima é um mar congelado e embaixo é um continente congelado. E esse mar aqui, então, ele está congelado, o continente é congelado, ele tem um mar, então, líquido, né? Não congela esse mar, e ele está aqui circundando, então, o continente congelado aqui embaixo. E esse mar, então, ele tem movimento, né? Então, o movimento, a Terra está em movimento, não é isso? A Terra está em movimento, e esse movimento da Terra, então, gera o movimento das águas que estão por cima, o movimento da água da Terra. Então, são esses movimentos de vórtice, esse movimento da coriólise, né? Que vai impulsionando esse movimento. Então, é o próprio movimento de rotação da Terra que impulsiona esse movimento da água a circundar aqui. Então, essa corrente que tem aqui, que é a circumpolar antártica, é uma corrente extremamente veloz. Ela tem uma velocidade muito grande. Ela, aqui
no estreito, né, um pontinho mais estreito, aqui tem a Península Antártica, né, que vem até aqui, e aí aqui a Terra do Fogo, né, o finalzinho aqui da América do Sul. E aqui você tem um estreito, que passa aqui, que é o Estreito de Drake, por onde todo esse mar agora se afunila, se estreita e passa por esse espaço bastante reduzido. Então, aqui ela tem uma velocidade muito grande para todo esse volume de água passar aí de uma vez. Então, dá 300 quilômetros cúbicos de água por minuto ou 5 quilômetros cúbicos por segundo, que é o fluxo da corrente que está passando aqui. Então, esse mar é um mar, né, além do frio, do vento, ele é um mar extremamente turbulento, né? Junto com isso vem o vento também, né? Que são os ventos Passat, que circundam aqui também em grande velocidade. Então, esse lugar aqui era um lugar muito difícil, ainda é, né? Um lugar muito difícil para quem navega nessa região passar, né? E ainda no início, quando você não tinha, depois, na época da colonização americana, né, para você vir do lado leste dos Estados Unidos para o lado oeste, tinha que fazer a volta, né? Vinha aqui embaixo, passar por esse estreito para chegar aqui do outro lado. Ou depois você enfrentava os índios, né, para passar aqui pelo meio, pelo oeste americano, que eles tiveram que conquistar para poder passar por terra, ou para vir de um lado para o outro você tinha que fazer uma volta. E depois eles encontraram a passagem, que é o Estreito de Magalhães, que então fica um pouco mais fácil de passar, né, por aqui. E muito tempo depois se construiu o Canal do Panamá, né, aqui pelo meio, para passar entre as Américas aqui e ter essa passagem de navegação que passa por lá. Mas antes só tinha que passar, todo mundo que quisesse atravessar tinha que passar ali pelo Estreito de Drake. Hoje ainda são os aventureiros, né, que fazem isso e vão passar lá de veleiro, né, fazer essa travessia. Mas é uma coisa muito perigosa ainda, né, de clima, de se atravessar ali, inclusive com o avião, né. Há pouco tempo, acho que foi no começo desse ano, caiu um avião da Força Aérea Chilena, né, caiu ali nessa região, ia do Chile para a base na Antártida e não chegou. Então, esse movimento que nós temos aqui, então, desse mar, essa corrente fortíssima aqui, né, do mar, a corrente circumpolar antártica, ela é uma corrente impulsionadora de todos os movimentos das correntes marítimas. Então, dali vai se desprender correntes, que são as correntes frias, que vão agora chegar, né, subir, e todo o lado oeste, nos continentes do hemisfério sul, eles são atingidos por uma corrente fria, né? Chega uma corrente fria. Então, aqui nós vamos ter, na América do Sul, né? Peru, Chile, a corrente do Peru, ou a corrente de Humboldt. Aqui, na África, vai chegar aqui, nas costas da África, a corrente da Namíbia. E no Austrália, a gente tem a grande, ela chama a corrente australiana ocidental, vem bater aqui nas costas da Austrália. Então, nessas regiões, né, que é o oeste desses continentes do hemisfério sul, onde você chega a essa corrente fria, sempre tem o mar muito rico, uma pesca bastante grande, e o continente desértico. Porque o que acontece? A água fria, ela vem do fundo do oceano para cima, e a água fria, ela permite uma grande solubilidade de gases, então gás carbônico, oxigênio, né? Nessa temperatura mais baixa, a gente sabe, né? Você abre uma garrafa de refrigerante, uma água com gás mesmo, se ela tiver fria, o gás está ali dentro, né? Se você deixou esquentar, aquele gás escapa todo para fora de uma vez, né? Então, na corrente fria, a solubilidade dos gases é maior. Então, você tem um monte de gases dissolvido e a luz
penetra com mais intensidade nessa água líquida e fria, e isso propicia, então, uma vida. Então, tem o fitoplâncton, né, as algas, depois dessas algas você vai ter zooplâncton, aqueles krill, aqueles microcrustáceos, eles vão servir para alimentar os animais cada vez maiores, né, crustáceos e peixes, e aí você vai crescendo e você tem um mar muito rico, e aí você tem então uma vida de aves que pescam, né, esses peixes, e no continente, né, então você tem guano, né, você tem a formação de salitre, né, que é das fezes desses pássaros que ficam aqui nessa área. E, por outro lado, no continente você tem uma área desértica, porque essa água fria, sempre em contato chegando no continente, ela resfria o ar que está em cima. Então, não se aquece essa água, o ar também está frio, e ele, em contato com o continente aquecido, ele não tem a possibilidade de formar nuvens de chuva, não evapora a água para formar chuva e cair chuva. Forma só uma névoa. Então, nessas áreas se formam os desertos de neblina. Então, aqui nós temos o deserto do Atacama, no Chile, que é um deserto de neblina. Na Namíbia, na África, a gente tem o deserto da Namíbia. E lá, eu não sei se ele é bem um deserto de neblina, mas é o deserto que é o grande deserto Vitória, na Austrália. Então, toda essa área oeste é a área de formação de deserto. E esses desertos têm vida muito bonita, muito maravilhosa. Cada lugar desses é um deserto, mas um deserto com uma vida muito adequada, que aproveita dessa névoa, dessa neblina que se forma, e essa névoa vai se condensar, e você vai ter planta, você vai ter animal, você tem uma série de condições de vida, né, de vida que existe nesse deserto, adaptada a essa condição de que a água disponível é a água da neblina. E aí a gente vai ter, do lado leste desses continentes, um lugar mais vivo. Então, a gente tem aqui Madagascar, né, na África, que é bastante vivo, e a gente tem aqui a nossa costa da América do Sul, que ela tem vida, né, no continente, e o mar não é tão vivo, né, tão viscoso, tão rico de vida como é o mar do Pacífico. Mas a terra, ela é viva. Essas correntes, então, que vem, aqui na América do Sul, a gente tem mais uma outra corrente que sobe pelo lado, pelo lado leste também, né? Então, aqui pela América do Sul, a gente vai ter a corrente das Malvinas, ou a corrente das Falklands, os argentinos ficam bravos, né? Se a gente falar das Falklands, são a corrente das Malvinas, elas sobem aqui também. Então, todo esse lado aqui sul, da América do Sul, da Argentina, também é um continente, um mar, um litoral, com água fria. E essa água, então, que vem aqui, ela vai subir, essa água vem fria lá, ela sobe aqui, então, aqui no deserto da Namíbia, na área mais equatorial, ela vai ficando em áreas onde você tem um aquecimento maior, né? A água vai se aquecendo pela incidência do sol, e ela vai subir, então, como a corrente sul-equatorial. Essa corrente sul-equatorial vai chegar aqui pelas costas da África, aqui pelo meio, então, do Atlântico, e aí ela vai estar água quente, né? E essa água quente, agora, aqui, ela vai voltar, como essa corrente sul-equatorial, e ela vai virar e vai vir aqui para o lado das costas do Brasil. Então, aqui a corrente sul-equatorial vai chegar aqui na altura justamente aí do Nordeste, né? Do Recife, vai vir essa água quente e ela vai virar. Então, ela vai virar e vai descer como corrente do Brasil, que é uma corrente quente, né? Uma corrente de água quente. E essa corrente quente vai descer, então, toda a costa do Nordeste é água sempre quente, né? Que é essa corrente do Brasil que vai descendo, trazendo água quente. Essa corrente do Brasil, ela vai descer
até Laguna, em Santa Catarina. E a corrente fria, que vem aqui de baixo, a corrente das Malvinas, né, a corrente fria, ela sobe até, no máximo, no inverno, ela vem até Cabo Frio. E a corrente quente desce, no máximo, até Laguna, no verão. Então, entre Laguna e Cabo Frio, a gente tem a área que é sazonal, que ela pode estar quente. Tem uma notificação aqui, deixa eu tirar que está me atrapalhando. Tem entre Laguna e Santa Catarina e Cabo Frio, no Rio, você vai ter o mar que é quente no verão, porque a corrente do Brasil desceu mais para baixo, e ele é frio no inverno, em que essa corrente fria que vem do sul sobe até Cabo Frio. Então, é o nosso litoral aqui do Sudeste, que é sazonal, né? Ele pode estar quente ou frio. Para baixo, ali de Laguna, quase sempre está frio. Quase sempre não, está sempre frio. E acima de Cabo Frio, está sempre quente. E aqui essa corrente se divide. Então, aquela sul equatorial que veio lá, né? Do sul, se aqueceu aqui no meio, veio para cá, desceu como corrente do Brasil, e ela vai subir também para cima, como a corrente do Golfo. Então, essa corrente vai subir, vai se aquecer ainda mais, vai entrar por aqui pelo Golfo do México, por isso que ela é corrente do Golfo. Se aquecer, passar no Caribe, né? Fica bem quentinha, ela se aquece, e aí ela ganha um impulso de movimento, de novo, ela como um acelerador, como um rotor de movimento dessa água quente, e ela ganha um impulso e sobe, e ela vai parar até lá em cima. Por isso, esse litoral, aqui em cima da Inglaterra, da Noruega, ele não é tão velado como poderia ser, porque essa corrente do Golfo, impulsionada aqui, ela vai até lá em cima. E aí ela encontra a corrente da Groenlândia, fria, que desce, e aí essas duas correntes se encontram, a quente e a fria, e elas se misturam. A água fria, que vem do norte, do Polo Norte, né, da Groenlândia, com essa água quente dessa corrente do Golfo, que foi acelerada aqui, elas se misturam e fazem meandros de água fria que vai para o quente, água quente que vai para o frio, e aí mistura. Então, a água, pelo Oceano Atlântico, a água se mistura, a água quente, as águas quentes e frias se mistura e tem água quente e água fria sempre se misturando e trocando. Então, a água dos mares do hemisfério sul e hemisfério norte trocam por esse sistema de correntes que circula aqui entre no Atlântico, o Atlântico Norte e o Atlântico Sul. Eu vi alguém que perguntou da ressurgência que tem em Cabo Frio. Essa ressurgência sempre tem, porque essa corrente que eu falei, né, dessa mistura, é uma corrente mais de superfície. A corrente fria, ela sempre vai até Cabo Frio por baixo. Então, sempre lá em Cabo Frio, a água é sempre fria lá, porque você sempre tem essa ressurgência de uma água fria surgindo ali embaixo. Daí você tem, por ventos e por direção de vento, você tem uma modificação que a água que chega na costa está quente ou fria, mas mais para baixo só de Cabo Frio. Ali naquela região é sempre água fria por essa ressurgência. Então, esse é um movimento que tem da água do mar. Nas outras regiões do Pacífico, fica quase sempre quente. Essa água não se altera muito, ela fica quase sempre mais aquecida, né? E ela a água do Pacífico é sempre uma água mais quente. Ele é mais fechado, não tem uma circulação tão grande. Então, você tem mais perto dos polos mais fria, mais no Equador mais quente, mas não uma circulação tão grande. A grande circulação, então, de calor, né, e de água é aqui pelo Atlântico. Então, a gente vê
aí já está entrando outro componente, né, que é o calor. Então, nos polos você tem frio, no Equador, pela incidência do sol, você tem mais calor, e essa água, então, água fria e água mais quente. E isso, então, interfere já no outro aspecto que vem, que é a atmosfera, que tem, então, essa camada de ar agora, que está circundando o planeta, e ela, então, é influenciada por essas correntes, por essas áreas, se é terra ou se é mar. Então, a água do mar, a água, ela é mais receptiva, né? Ela recebe mais calor, libera mais calor. No continente, e segura mais calor, né? E no continente, você tem, se tem sol, a terra, e tem terra desnuda, por exemplo, uma área de deserto, ela esquenta, 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 esquenta quando tem sol, e na hora que não tem mais sol, ela perde todo aquele calor e esfria, 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 né? Então, a camada de ar que vai estar ao redor, ela também vai estar em movimento, e o que impulsiona esse movimento são essa situação de onde está, então, qual o ângulo de incidência que a gente vai ter do Sol, né? Então, na área equatorial, muito mais, nas áreas mais temperadas, você vai ter, então, sazonal, né? Depende da estação do ano, se você vai estar com uma incidência maior do Sol ou não. E nas áreas polares, sempre menos incidência do Sol, né? O Sol vai estar sempre, nunca vai estar a pino, né? Vai estar sempre meio de lado. E essa circulação, então, desse ar daqui da atmosfera vai depender de muitos desses fatores, e ele vai estar dependendo, então, de como está essa atmosfera, né? De como é essa composição. Então, vai depender da constante solar, que é, então, o ângulo de incidência que está, os parâmetros de órbita, né, em que posição que está, então, da estação do ano, e da composição química dessa atmosfera. Então, essa atmosfera, ela é gasosa, né, com gás, mas esses gases, eles não são sempre iguais, né, essa composição. Então, a gente tem nessa atmosfera gases que são os gases fixos, estão sempre na atmosfera, os permanentes. Então, o mais abundante, né, nessa atmosfera é nitrogênio. Então, dá 78% do volume do ar da atmosfera é nitrogênio. 21% é oxigênio. 0,93% é argônio, e aí vem diminuindo cada vez mais, aí em coisas bem ínfimas, neônio, hélio, criptônio, xenônio, hidrogênio e óxido de nitrogênio, óxido nitroso. Esses são fixos, eles estão sempre na mesma proporção na atmosfera. E os gases variáveis, que é o vapor d'água, o ozônio, o dióxido de enxofre, o metano, o dióxido de nitrogênio e o famoso gás carbônico, né? Que é o que a gente vive, a nossa problemática toda, né, atualmente, porque essa quantidade, esses gases, particularmente o dióxido de enxofre, o gás carbônico e o metano, eles fazem esse efeito de filtro, né, na atmosfera da Terra, de forma que o calor que chegou na Terra, ele fica preso nessa atmosfera e ele não escapa para fora e mantém, então, a Terra aquecida, a Terra quente. Então, isso é bom, né? Porque senão a Terra gelaria, né? De dia ia ser quente demais, de noite gelada demais. Então, esses gases, eles fazem com que eles dão essa temperada para segurar essa temperatura em equilíbrio. Mas, por outro lado, se eles estiverem em desequilíbrio, eles podem provocar o efeito de que a Terra, então, não se esfria e ela se esquenta cada vez mais, que é o problema que nós temos com o gás carbônico, que antes da era industrial, né,
quer dizer, em eras, né, da história da evolução da Terra, eras muito antigas, tinha muito, né, você tinha muito gás carbônico na atmosfera. Então, toda a vida das plantas, as plantas vieram fazendo o trabalho, né, de retirar esse gás carbônico da Terra, da atmosfera da Terra, através da fotossíntese, né, então gás carbônico, com água, né, na presença da luz, ela faz a fotossíntese, faz carboidrato, então o carbono, o gás carbônico com a água faz o carboidrato e libera oxigênio para a atmosfera. E tira, então, esse gás carbônico da atmosfera. Isso foi feito com a vida das plantas, através dos milhares e milhões de anos. Aquilo que se formou como planta e ficou preso depois como carvão, né, como petróleo, que ficou preso no centro da Terra, e esse gás carbônico foi tirado da atmosfera e tornou, então, as condições para essa atmosfera ter as condições adequadas para a nossa vida na Terra como nós vivemos hoje, né? E essa quantidade de gás carbônico, ela era medida em ppm, porque é pequeno, em partes por milhão. Então, em 1840, era 280 partes por milhão, 280 ppm. Aí começou a Revolução Industrial e isso foi aumentando. Então, em 1960, já eram 315 partes por milhão. Mas pensa, ainda não é tanto. Em 1990, era 354 partes por milhão. Então, você começa a se preocupar, porque aumentou muito em relação ao que era em 1840. Em 2005, era 380 partes por milhão. E isso foi aumentando. E em 2015, passou dos 400. E a cada ano que a gente vem, nesses últimos 5 anos, vem batendo recorde. Acho que passou de 420 ou de 430, não sei, no último ano. Então, isso é uma quantidade de gás carbônico, né, que tem nessa nossa atmosfera, que não é aquela, né, adequada para aquelas condições que a Terra tinha no equilíbrio da sua vida. Então, nós estamos vendo, então, uma situação em que esse equilíbrio de distribuição, né, do calor e água, né, na superfície da Terra vem se alterando drasticamente, né? A gente não pode transformar, então, todo o problema, como tem algumas pessoas, alguns grupos que tendem a fazer, que todo o problema é só no balanço de gás carbônico. Não, né? Você tem todo o restante das condições que propiciam, né, que esse equilíbrio exista ou não. Então, a grande queima de combustível fóssil, então aquele petróleo que foi preso lá, o gás carbônico que foi preso no decorrer dos milhões de anos, agora solto na atmosfera em pouquíssimo tempo, né, volta a enriquecer a atmosfera em gás carbônico. Mas também a gente tem todo o restante da configuração do planeta que está contribuindo mais ou menos para esse aquecimento. Então, se a gente tem uma área desértica, essa área desértica esquenta e esfria. E o que faz o equilíbrio para que isso não aconteça são justamente as áreas que estão cobertas de vegetação, que estão cobertas de floresta. Então, a gente tem na área que fica entre o 12 graus norte e o 10 graus sul, um cinturão em que 77% da superfície são oceanos, e oceanos nessa área equatorial, onde esse oceano se aquece, né? Então, essa água aquecida evapora, formam as nuvens de chuva que se deslocam pela direção de vento e vão chover ou no próprio oceano ou nos continentes, né? Ou estão cobertas por vegetação. Então, são florestas úmidas. Há um tempo atrás, era 50% dessa área era coberta por floresta úmida. É isso que, no decorrer desses anos, né, por volta de 95, há 20 anos atrás, né, 20, 25 anos atrás, isso era assim. Mas isso vem diminuindo cada vez mais. Então, a maior dessas florestas, então, é aqui a amazônica, mas a gente tem aqui no delta do Congo,
a floresta na África, floresta úmida, e a gente vai ter as florestas aqui do Pacífico, na Malásia, Indonésia, que também são áreas com floresta, e o mar quente. Então, aqui você tem o mar do Pacífico quente, que está sempre por ali por volta dos 28 graus. Aqui, a África e aqui no Brasil. Esses são 3 pontos onde você tem 3 pontos da Terra, onde você tem uma grande quantidade de vapor de água subindo, né? E na forma de nuvem, então água aquecida na forma de gás. Então aqui a atmosfera vai ter uma grande quantidade de vapor de água também formando nuvem. E essa nuvem, então, aquele calor, né, que estava aqui concentrado no mar, ou aqui nessas áreas equatoriais, nessas florestas, né, ele evapora, leva a água aquecida, essa água aquecida vai chover nas áreas mais temperadas, nas áreas mais menos equatoriais, essa água vai fazer com que vai chover, então vai levar água para as outras regiões e vai perder calor, né? Ela era vapor de água, na hora que ela chove, ela solta esse calor e esse calor vai distribuir calor também na atmosfera. Então, isso acontece no mar, então ali no Recife, né, vocês têm a experiência de ver a chuva que vem lá do mar, né? Então você tem a época, você tem a zona de convergência intertropical, onde você tem a formação dessa chuva, né, que vem pela água do mar evaporada, que vem chover, né, nesse litoral, e essa chuva vem por toda essa área equatorial, vem chover até aqui na região amazônica, então ela recebe chuva, 50% da chuva da Amazônia, ela é dela própria, da evaporação dela própria, e o restante é dessa chuva que vem dessa evaporação dessa água do mar, que vai chover aqui. E aí você tem que uma área que está coberta de floresta, ela evapora 8 a 10 vezes mais água do que a mesma superfície equivalente, que seja de mar, seja de rio, ou seja de lago. Porque, então, essa área com vegetação, ela multiplica, né? Então, cada folha da planta é como você tivesse uma área de superfície de água, né? Então, a cada folhinha vai multiplicar a área de superfície. Então, isso dá 8 a 10 vezes mais. Então, se aqui fosse um mar também, né? Seria 10 vezes menos de evaporação de água do que tendo essas florestas, que são as 3 aqui da Amazônia, do Congo e aqui a da Indonésia e a Malásia. E nas áreas temperadas, então aqui na Amazônia, 50% da chuva que cai na Amazônia é dela própria, assim, outros 50% da água que veio do mar, mas nas áreas temperadas, só 10% da chuva que cai é originária da sua própria evapotranspiração. Né? Então, a água que evaporou das regiões temperadas e choveu, só teria 10% da chuva, 90% do que chove nas áreas temperadas é o que veio dessas áreas tropicais, então, dessa grande área de formação de chuva e distribuição, então, de água e calor, que é a Amazônia, o Delta do Congo e a Malásia e a Indonésia. Então, a gente tem esse clima maravilhoso, né? Que vai está aqui formando a Terra. Então, das áreas polares, né, você tem desprendimento de massas de ar frio, né, que vão se deslocar aqui do sul para o norte, do norte para o sul, né, nesse deslocamento. Então, são massas de ar de alta pressão, né, que se deslocam. E aqui nessas áreas equatoriais, então, você tem a formação das baixas pressão, né? Baixa pressão dessa chuva, que vai agora se distribuir para todo o restante do planeta. Então, nós aqui no Sudeste, a gente depende totalmente da chuva que vem lá da Amazônia, né? No sul do Brasil também, a gente está vendo agora, né? Hoje, né, ontem e hoje choveu a cântaros, né, no Rio Grande do Sul, eles estão com problema, né, a área de alagamento, transbordamento de rios, porque teve muita chuva lá, que teve uma baixa pressão
que veio daqui, se juntou com a alta pressão que vem vindo aqui do polo, né, que é uma massa de ar frio que está aqui em deslocamento, formou um ciclone, né, bastante intenso, né, aqui, não tão intenso quanto da semana passada, né, que se formou muito rapidamente, por isso chamaram de ciclone bomba, né, porque se forma extremamente rápido, então a pressão dessa baixa pressão, ela baixa muito rápido, e aí se forma um ciclone muito violento, e ele geralmente se forma aqui nessa época no mar, né? É comum formar esses ciclones aqui. Mas na semana passada ele se formou ainda em cima do continente, né? Então se formou em cima de Santa Catarina, na terça-feira da semana passada, e foi aquele desastre, né, que a gente está vendo até hoje, as consequências do desastre climático, né, que aconteceu lá. E aí, essa semana, de novo, se forma parece que ele está se formando no mar, né? Teve toda a baixa pressão que provocou a chuva na noite passada, ele está se formando no mar e está provocando vento. Então, eu não sei se vocês veem, atrás de mim tem uma janela e tem um vento extremamente forte. Eu estou em São Paulo, tá? Estou longe de lá. Mas o vento do ciclone, que está lá no mar, no litoral do Rio Grande do Sul, ele está jogando ar, né, jogando esse vento, as nuvens ainda não vieram, diz que as nuvens chegam amanhã, mas o vento está aqui, eu olhei um pouco antes de começar, a gente estava com uma média de vento de 30 km por hora, com rajadas de 70 até 80 km por hora aqui em São Paulo, capital, hoje, né? E esse vento é lá do ciclone que está aqui, né? Então, isso, assim, é dinâmico, é viva, né? Essa atmosfera desse planeta, ela é viva, ela é extremamente movimentada e ela tem uma dinâmica de que a gente só tem vida aqui porque tem floresta lá, né? Então, essa questão que se discute ultimamente, né? E agora virou até uma discussão política, né? Que mais do que científica, virou uma discussão política, de negacionismo de que isso acontece, mas são fatos que você não pode modificar, né? Então, as leis naturais que regulam esse clima, elas são, né? Elas existem, elas não são dependentes da vontade política de um ou do outro, né? Então, a preservação dessa área florestada aqui, ela é essencial para todo o clima do planeta inteiro, não só nossa, a do Congo, a da Malásia, essas áreas de floresta, elas precisam ser mantidas para que não ocorra um desequilíbrio completo desse clima do planeta como um todo. O nosso, então, aqui da região sul-sudeste do Brasil, sabe, é inadmissível, a gente está vendo as alterações, né, que acontecem. Então, o ano passado, por exemplo, essa época é época de queimada na Amazônia. Então, o ano passado, nessa época, se discutia se realmente tinham desmatado, se realmente estavam queimando a Amazônia, e se tinha gente que negava, não, porque não tem. E no dia 19 de agosto, né, então, esse fluxo, né, de ar úmido que sempre vem do Nordeste para cá, né, da Amazônia para cá, para a região sul-sudeste, que as pessoas agora chamam de rio voador até, né? Porque é uma massa de ar, quase todo o volume de água que tem no rio Amazonas, né? Que flui no rio Amazonas por dia, é o mesmo fluxo de água que flui por esse rio voador, né? Por essas massas de água, de ar úmido e quente que fluem da Amazônia para cá. Então, nessa época do inverno menos, né? Na época do verão mais, mas sempre tem esse jato, né? De vapor de água que vem vindo de lá para cá. E aí, no dia 19 de agosto do ano passado, junto com esse jato, começou a vir a fumaça, né? Ao invés do jato de vapor de água do rio, vinha um jato de fumaça que começou a aparecer nos satélites. Você que se acompanha o clima, via nos satélites que tinha foto, né, dessa nuvem de fumaça chegando na região sudeste. Aí no dia 18, dia 19 de agosto, teve um nascer do sol maravilhoso, as pessoas encheram as redes sociais de lindas fotos de céu e sol alaranjado, vermelho, né, que tinha um pôr do sol lindíssimo, que era que a fumaça estava já na atmosfera. E aí teve uma virada de tempo, né, que então o vento veio do sul, sudeste, trazendo então massa de ar úmido e frio, né,
e essa massa de ar úmido e frio aqui em São Paulo, capital, se juntou com essa massa de fumaça, e o dia escureceu. Teve como se fosse um eclipse do Sol, às 3 da tarde, dia 19 de agosto. Ficou escuro, escuro como se fosse um eclipse, mas não temos eclipse, né? Temos uma massa de chuva, parece catastrófica em cima da cidade, mas não choveu, e choveu muito pouco. E a chuva que caiu não amainou aquilo, continuou escuro, das 3 da tarde, 2h30, começou a escurecer, das 3, que ficou completamente escuro, até o anoitecer mesmo, 5h30, 6 horas, não clareou mais, né? E aquilo, a chuva que caiu era uma chuva escura, né? Uma chuva com resto de alcatrão, de matéria orgânica queimada. Então, isso é assustador, né? Você vê que isso, de fato, essa dinâmica acontece, e o que nós fazemos, né? Com isso aqui, que realmente é fundamental. Então, é um problema que a gente tem com a Terra, a gente está dando o exemplo, que é o mais próximo de nós, e as pessoas, então, politicamente discutem, não, mas a África também queimou, mas a Austrália também teve incêndio. Então, os incêndios na África não era na área de floresta, da floresta úmida do Delta do Congo, era a área de cerrado, área de savana, né, na África, que é o equivalente ao nosso cerrado, ao nosso campo. A Austrália, ela não tem uma floresta úmida como essa. A Austrália, ela tem uma floresta de eucalipto, né, que queima regularmente, né, ela queima com regularidade, faz parte do incêndio para ela. E mesmo assim, os incêndios ficaram fora de controle, provocaram um monte de problemas no ar e tudo isso, mas não uma influência no clima global. A floresta úmida daqui, da Malásia, da Indonésia, da África e da Amazônia, ela não queima sozinha. Ela primeiro precisa ser derrubada, seca, e depois ela queima. Não é uma floresta que se incendeia de per si, né? Ela, para queimar, foi queimada por ação humana. Então, isso é o que a gente tem de situação, né, que está influenciando esse clima que a gente tem, então, equilibrado, né, que circula, né, nessa atmosfera. Então, cada lugar da Terra ele tem um clima muito próprio. Então, o clima aqui do Sudeste é esse muito específico, que ele é frio e seco no inverno, e ele é quente e úmido no verão. Mas na maior parte dos lugares, mesmo aqui no sul, já na Argentina, no Rio Grande do Sul, Argentina, Chile, eles têm o clima mediterrâneo, que é agora no inverno é que é úmido, é que chove, né? E o verão é um verão quente e seco, né? Como é a área do Mediterrâneo, como é a maior parte das áreas do norte e nordeste. E aqui nas áreas equatoriais, a gente tem época de frio, de chuva ou não chuva, quente quase sempre é, mas você tem o inverno, que é quando chove, né? E o verão, que é quando não chove, né? Mas cada lugar tem a sua particularidade de clima, mas você tem as suas direções de vento, quando venta mais, quando venta menos, né? Então, eu tive, a última vez que eu estive, não, a última vez que eu estive no Nordeste foi agora em março, né? Eu fui em Fernando de Noronha, e chovia, né? Aí as pessoas diziam, nossa, mas foi Fernando de Noronha, é sempre tudo seco e azul, o céu é azul, o mar é azul, né? E eu fui, era tudo verdinho, tem mato, tem floresta, tem coisa verde, e chove, e é lindo, maravilhoso, né? Mas se vai numa outra época do ano, é seco, e não tem vegetação, a vegetação parece que é tudo desértico, tudo seco, né? E o mar é azul, e o ar é seco. Então, tem estação do ano, como não tem, né? Eu fui em agosto do ano retrasado, 2019, né? Fui no Recife, ou foi 2018, não sei. Ventava, que era uma coisa louca, né? O mar não dava para entrar, porque ele era bravo com aquelas ondas que formavam com aquele vento, que nem pensar em tomar um banho de mar naquele mar era quentinho, mas... Então, tem estação, né? Você percebe essas estações. Então, isso faz parte desse anímico, desse clima, né, que a Terra tem e que tem ritmo. Então, tem o ritmo das estações do ano, né? Que depende, então,
da rotação da Terra, essa incidência do Sol, e que agora a gente vai ter essa possibilidade de você ter a variação. Então, você tem a Terra no decorrer do ano mudando, né? Então, acontece. Quando você está agora frio aqui no sul, está quente no norte. Quando você tem agora o solstício, né? Passamos o solstício de João, né? Que foi inverno para nós, verão para o hemisfério norte, e agora o sol começa a voltar. Daqui a pouco vai ser equinócio, né? Vai ser o equinócio de Micael, né? Vai ser outono para o hemisfério norte, primavera para nós aqui no hemisfério sul, e o Sol vai cruzar de volta aqui pelo Equador, né? Vai estar pino ali no Recife, e vai começar a voltar para vir fazer a voltinha dele aqui de novo no Trópico de Capricórnio, né? No próximo solstício, que vai ser o solstício de Natal, né? Então, ele vai estar aqui no Trópico de Capricórnio, fazer a voltinha dele. Então, esse movimento é um movimento que vai criando toda uma dinâmica que traz um ritmo para a Terra, que é o ritmo das estações do ano, que a gente pode acompanhar, então, através dessa nossa vivência de como estão esses elementos, como está o movimento no ar, na água, na luz, no calor, no nosso lugar, no lugar onde a gente vive e como isso está na Terra como um todo. Então, só antes de ir, eu quero só compartilhar, ver se eu consigo compartilhar a tela para vocês darem uma olhadinha na Terra. Acho que a Fabrícia tem que me deixar. Isso, já está, já. Espera, aqui tá. Ele quer que eu selecione uma janela e eu quero essa aqui. Isso. Entrou para vocês? Está subindo. Vocês conseguem ver o que eu estou vendo? Por enquanto, ainda não. Ainda não. Coloca dois cliques de novo, Marilda. Tira e coloca de novo, porque estava subindo e travou. Agora foi. Não precisa mexer. Não precisa mexer, já chegou. Tá. Então, vocês veem ali, vocês têm um mapa, né, do mundo. Esse é um mapa, um site que a gente tem, que chama Painel Global, monitorando a Terra em tempo real. Então, aí vocês estão vendo, né, o mapa do mundo. Aqui está o Sol, né, aonde ele está nesse momento. Então, a gente tem aonde está mais claro é dia, aonde é mais escuro é noite. Então, vocês veem o sino, né, aqui. Então, vocês veem que lá no hemisfério norte, né, aqui na África, aqui na Europa, que já é noite, mas lá no polo, lá bem alto, né, é dia sempre, né? Aqui na Ásia já tá amanhecendo o dia de novo, né? Então, a gente tem aqui toda a área que está noite e a área que está dia, né? Aqui embaixo, se fosse mais cedo, a gente ia ver esse sino, e aqui nunca vai ficar dia nessa época, vai estar sempre noite. E aqui a gente vê, então, aonde está tendo terremoto, então tem os pontinhos aqui, onde está tendo terremoto, onde tem vulcão, os vulcões que estão ativos, né, que atividade que eles têm, você pode clicar em cima e olhar. Aqui você tem um ciclone, uma tempestade tropical, aí apareceu? Você coloca em cima, aparece, a tempestade tropical Cristina, que está com vento de 90 km por hora, caminhando no rumo oeste-noroeste a 9 km por hora. Então, talvez ela atinja aqui a região da Califórnia. Há pouco tempo atrás eu olhei e estava 73 km por hora, ela está se intensificando rapidamente. E aqui, se vocês veem, olha, tem uma coisinha aqui, ó, né, no litoral do sul, do Rio Grande do Sul, né, que está falando da chuva com forte rajada de vento que aconteceu essa noite, e o ciclone extratropical que está se formando, agora já se formou, né, que não vai ser um ciclone bomba, mas ele está aqui, e
Lá ali na minha janela, de vez em quando, eu desenho as rajadas de vento que está chegando até aqui. Eu estou aqui, ó. São Paulo, 23 graus, Buenos Aires, 10, Porto Alegre, 15, já caiu a temperatura extremamente rapidamente, que estava bem mais quente hoje de manhã. Então, aqui vocês têm uma ideiazinha de como está, né, essa situação do mundo, do planeta. É só um exemplo, que a gente pode ver não só no lugar onde a gente está, mas se a gente gosta, tem interesse, a gente dá uma olhadinha como é que está o resto do mundo. Se tem um terremoto, ele aparece plotado bem rápido, né, que é onde teve, por intensidade. Então, aqui foi um terremoto fraco, de 5,1 graus, às 6h15 da manhã, com 10 quilômetros de profundidade na Indonésia, e dá o lugar. Então, é isso, só para vocês terem uma ideia. A gente faz um intervalozinho, que eu prometi para vocês que fazia, e depois a gente volta para falar mais um pouco desse aspecto se vocês quiserem, né, desse aspecto do clima e das estações do ano e do nosso acompanhamento que a gente pode fazer desse ritmo da Terra, que é o que caracteriza a Terra como estando um organismo vivo, é que ela tem ritmo, né? Ritmo de coisas que se modificam no tempo. Então, a gente deixa... Quanto tempo vocês querem? 10? Sim, podemos fazer 10 minutos, Marisa. Tá ótimo. Né? Então, tá bom? São 17h10, né? 17h20 a gente volta, certo? 17h20. Ótimo. Muito obrigada. Até daqui a pouco. Então, eu queria dar uma continuidade, porque eu comecei falando de um organismo, né? Que a Terra era um organismo vivo, e que os organismos vivos tinham essa modificação que acontecia de dentro para fora, de si próprio, do próprio organismo, ele modifica a sua figura, né, a sua configuração, como ele está, a sua imagem, a sua figura no espaço e no tempo. No decorrer do tempo, ele se modifica no espaço. E isso acontece nos organismos vivos de uma forma rítmica. Então, um ritmo, a vida, ela tem ritmo. Ritmo que se sucede no tempo. E esse ritmo é cíclico. Então, a característica de um organismo vivo é que ele tem ritmo e tem ciclos. Ele tem ciclos rítmicos no decorrer do tempo. Então, a planta tem isso, né? A planta faz o seu desenvolvimento rítmico no decorrer do tempo. Ela vai germinar, né? A sementinha, formar a sua proliferação de folhas, que vai se expandir, ela vai fazer um botão, vai florescer, essa flor vai desabrochar, vai ser fecundada, vai fazer um fruto, esse fruto vai amadurecer, vai formar semente, que vai cair no chão e vai começar o ciclo todo de novo. Então, essa vida em ciclo temporal é uma qualidade, é uma característica do que está vivo. E a Terra tem seu ritmo, e ela tem vários ritmos, né? Então, tem o ritmo dia-noite, tem o ritmo do mês, que é o ritmo da Lua, tem o ritmo do decorrer do ano, que é o ritmo do Sol. Então, a Terra não está sozinha, né? Eu falei aqui do organismo vivo da Terra, mas não tem nenhuma vida na Terra, não tem nenhuma possibilidade da gente entender isso se a gente não entender agora que ela faz parte de um sistema, né? Que é o sistema em que ela está junto com o Sol. Então, todo aquilo que faz com que a Terra esteja de fato viva, né? Que traz vida para essa terra, água, ar que está aqui, né? O calor vem do sol, a luz vem do sol, né? A vida vem do sol, né? Steiner tem um verso muito bonito que fala do som que tece, luz que plasma, vida que flui, né? Então, para ter vida aqui, tem que ter a vida vem do sol, né? Esse parceiro, né? Então, a Terra sozinha não é, né? Ela só é
nesse sistema de parceria com o Sol. Então, o ritmo que a Terra tem é um ritmo de parceria com o Sol. E aqui, então, nós estamos localizados num ponto no espaço, né, nessas 4 direções, em que a gente tem essa movimentação do Sol nessas 4 direções. E os índios tupis, que habitavam aqui essa região, eles eram muito sábios, né? E eles tinham uma língua muito maravilhosa, eles têm uma língua retianística descritiva, né? Então, a língua dos índios é uma língua que mostra para a gente o que as coisas são, porque na palavra, naquilo que eles dizem, eles estão descrevendo o fenômeno que está na natureza, né? E eles são... vivenciam, né, esses ritmos e essa potência desses elementos na natureza como seres, né? E como seres, então, eles atribuem nomes, né, a esses seres como sendo deuses. Então, na mitologia tupi, eles têm 2 nomes para o Sol, que é o Quaraci, que é o Sol cotidiano, o Sol físico, o Sol que a gente vê circundando, né, circulando pelo nosso céu. Mas, assim, Quaraci é um nome que não é um nome Sol. Quaraci é um nome composto, eles não têm uma palavra para Sol. O Sol é a mãe do dia. Então, Quará é dia e Si é mãe. Então, o Sol é a mãe do dia. Como Jaci, que é a Lua, é a mãe da noite. Então, Quaraci e Jaci são os 2 astros, né, que dão esses ritmos, então, o ritmo do dia-noite, o ritmo do ano, o ritmo do mês. E eles têm, então, o Deus Pai, né, o grande Deus, que é o Nhanderu, que é o nosso Pai. E esse Nhanderu, nosso Pai, que fica no alto do céu, então, no zênite, ele criou 4 deuses. E esses 4 deuses são os 4 pontos cardeais. Então, ao norte, tem Jacaíra. Jacaíra é o deus, então, do ar, dos bons ventos, da neblina vivificante e das brumas que abrandam o calor. E hoje, esse vento, né, que venta aqui, apesar do que o ciclone está lá no sul, mas ele venta aqui de norte, porque o ciclone lá é um anticiclone, então ele faz a rotação de vento ali, lá do sul, esse vento gira e ele desce o vórtice, né, do ciclone, está vindo para cá de norte e noroeste. Então, esse vento que nós estamos tendo aqui é o vento de Jacaíra, né? O ar, do ar que vem mesmo do norte. E esses índios tupis dessa língua eram dessa região, então talvez por isso eles tenham essa vivência. Então, Jacaíra é o deus do ar, dos bons ventos, que vem lá do norte. No sul, tem Yamandu. Yamandu é o deus do sol. Então, eles têm 2 nomes para sol. Então, Quaraci, que é a mãe do dia, que é esse sol físico, e tem um sol espiritual, que é Yamandu, que é esse deus do sol. E esse deus do sol vem do sul. E ele é o deus que representa do sul vem a origem do tempo e do espaço primordial. Então, o sol traz o tempo e o espaço e as palavras. Então, todas as coisas que são, né, na Terra, vem do sul, o tempo, o espaço e as palavras. Então, é da terra, né? Do sul é o deus do sol, e no sul é o elemento terra. A leste tem Caraí, que é o deus do fogo e do ruído do crepitar das chamas sagradas. Então, o fogo do leste é onde vem o sol, né? Onde nasce o sol. Então, o fogo e o calor vem do leste, com o Caraí. E a oeste tem Tupã, que é o deus das águas do mar, das suas extensões, então de todas as águas, e da chuva e dos trovões, né? Então, do oeste você tem Tupã, ao leste Caraí,
ao norte Jacaíra e ao sul Inhamandu. Então, e nessas 4 direções, então, a gente vai ter esse tráfego do Sol, nesse trânsito do Sol que eu mostrei lá naquele mapinha para vocês, né? Então, você vai ter esse movimento, né, que o Sol, no equinócio, está passando aqui no Equador, né, os 2 equinócios. E aí, quando a gente vai ter, agora que nós estamos no inverno, esse Sol foi lá para o Trópico de Câncer, lá em cima, né? E aí vai girando, o Sol vai cruzar de novo no Equador e vai descer, né? A luz, né? A incidência do Sol vai estar aqui no Trópico de Capricórnio, novamente, no próximo solstício, né? Então, assim, você tem um ritmo em que a Terra, como que respira e expira, ou dorme e acorda. Para os tupis, tinha 2 estações, que era o tempo novo, que é a primavera-verão, e o tempo velho, que é o outono-inverno. Então, o tempo novo, primavera-verão, é Arapiau, e o tempo velho, Araimã, outono-inverno. Então, toda vez que o Sol passava ali no Equador, né, é que você tinha a mudança de estação. Então, nós estamos aqui indo para o auge do tempo velho, né? Que é o outono e inverno, né? Já está no inverno, indo para o auge do inverno, no Araimã. E a Terra, então, ela está inverno num lado, verão no outro. E isso faz com que a gente tenha como que um ritmo de acordar e dormir do planeta como um todo. Então, a Terra, ela desperta e está viva, né? Está com o seu espírito anímico dentro da Terra, no hemisfério, e ela está como que dormindo no outro hemisfério. Né? E a gente tem a tendência de pensar que isso é como a planta, né? Então, a planta está sementinha, ela está dormindo, né? E aí ela desperta, né? As folhinhas crescem, ela floresce, e ela está acordada, né? E aí depois ela se recolhe quando vem as sementinhas e ela vai dormir de novo quando volta na semente. E isso é realmente assim para a planta, né? E a planta, as plantas, né? E toda essa vegetação que faz parte da terra viva, ela é o órgão então anímico da terra. Então a terra dorme e acorda através da vegetação. Então, quando a gente está no inverno, e as sementinhas estão recolhidas dentro da terra, né? As sementes estão lá recolhidas na terra, é como que esse anímico da terra agora estivesse junto com a terra, estivesse dentro dela, como quando nós estamos acordados, o nosso eu, a nossa presença, a nossa alma, tá junto com a gente, né? Então, nós estamos acordados. Então, a terra, quando está no inverno, com as suas sementinhas aqui dentro, ela está desperta, acordada, tá? No estado de vigília. Então, agora no inverno, aqui no hemisfério sul, estamos com a Terra em vigília, né? E aí vai vir a primavera, vai vir o equinócio, aqui o Sol vai ter descido lá do norte, vai passar aqui no Equador, e aí a gente vai ter o equinócio, que vai ser o equinócio de Micael, né? E as nossas sementinhas vão estar desabrochando, né? As plantinhas vão estar crescendo, e elas vão agora estar despertando a planta, mas a terra vai estar adormecendo. Até quando chegar no auge do verão, em que está as flores estão lá, todas florescidas, e a terra está agora com o seu anímico colocado fora da terra. Então, as plantas estão de volta para o seu lugar, né? Para a sua origem cósmica, para o seu sol, né? Através das flores, elas voltaram lá para o sol, e a terra, então, vai estar dormindo. E aí vai fazer os frutos, vai vir o outono, as sementinhas vão caindo de volta para a terra, e a terra vai estar adormecendo. Não, a terra vai estar despertando, a planta vai estar adormecendo, e a terra vai estar
despertando até quando ela volta aqui, de volta no inverno, com as sementes recolhidas na Terra, e a Terra está no estado de vigília. Então, a gente tem um ritmo da Terra em que, quando a Terra acorda num hemisfério, ela dorme no outro. Quando ela dorme no hemisfério, ela desperta no outro, né? E então, você tem um ritmo, que é o ritmo dado, que é global, né? É da Terra como um todo, e ele tem uma alternância do hemisfério norte para o hemisfério sul. E a gente tem, então, as 4 festas do ano, que são a mesma para os 2 hemisférios, né? Teve alguém que pensou, bom, as festas têm a ver com as estações estão invertidas, a gente inverte as festas. Mas esse é um pensamento que só quem só viveu no hemisfério norte pode ter, né? Qualquer um que vive, né, no hemisfério sul ou que viveu uma parte da vida no hemisfério sul, percebe que a festa cristã, né, ela é uma para a Terra como um todo. E cada um vivencia ela na estação que está. Mas a vivência anímica espiritual é interna, né, da festa, e ela independe da estação que você tem lá fora. E se você tem uma vinculação com essa estação, com esse ritmo da Terra, você consegue vivenciar também a festa de acordo com aquela estação onde você está. Então, eu sempre falo que a gente tem uma vivência muito bonita da festa de São João, aqui no Hemisfério Sul, que é justamente a festa da vigília, né? A festa da Terra em vigília é a festa do Hemisfério Sul. A gente vive no inverno a festa de São João e a gente sabe muito bem fazer uma festa de São João, como o Hemisfério Norte sabe muito bem fazer uma festa de Natal. E a gente, aqui na festa de Natal, no verão, nós estamos na época da Terra dormindo, nós também estamos dormindo, e a gente tem um sonho de Natal, né? Uma festa de Natal de sonho, uma festa cósmica, né? De Natal de sonho. E a nossa festa de João é uma festa da terra. A gente festeja a terra e os homens da terra em uma festa muito consciente e acordada. Então, essa é o bonito, né, que a gente pode ter em cada um dos lados, um aspecto que a gente pode vivenciar. E esse ritmo, então, que a gente acompanha das festas do ano, a gente acompanha, então, esse anímico, essa alma, esse espírito da Terra, que agora está dentro da Terra no inverno, tá no cosmos, atuando a partir do cosmos no verão, e de dentro da Terra no inverno, e alternando entre o hemisfério sul e o hemisfério norte. E formando, então, esse maravilhoso ritmo e esse maravilhoso ciclo que é alternado entre os hemisférios nas estações, mas é o mesmo na festa cristã que a gente celebra. E aí, 20 para 6, então eu vou passar a responder as perguntas. Se tiver, tinha uma pergunta anterior que era do calendário, mas eu não acho que a gente vai ter tempo útil de fazer isso, porque acho que vai ter que fazer uma nova palestra no calendário da alma, que é a indicação de Steiner, que ele nos dá de como estudar de como trabalhar as atmosferas anímicas da Terra. Mas acho que vai ter que ficar para outra vez. Hoje eu vou responder as perguntas. Aqui. Sim. Eu já tinha... Fabrícia, me passa as perguntas? Você vai passar, Cíntia? Você quer que eu passe? Podemos... aqui começou... Veja se está certo, se eu pulei alguma. Uma pergunta do Giuseppe. Giuseppe, isso. O movimento das placas tectônicas podem ser interpretadas? Interpretadas? Acho que eu não interpretado. O movimento das placas tectônicas podem ser interpretados? Acho que nessa perspectiva antroposófica, talvez, isso que ele queira perguntar.
Eu acho que é um fenômeno, né? Eu acho que interpretar, eu não entendi qual o sentido da interpretação. Inclusive, eu pediria que tá, Giuseppe, Madalena e Stefan. Eu não sei se é uma pessoa só, se colocar o nome das 3 pessoas que usam o Zoom, porque tem várias perguntas que parece que ele está pedindo alguma interpretação espiritualizada, porque tem uma segunda pergunta, a inversão periódica da magnetosfera pode ser interpretada? Ele fez várias perguntas nessa linha. Então, acho interessante ele se manifestar. Eu não sei se essa você já consegue responder alguma coisa. É que, na verdade, dessa vez, né, lá no começo de junho, eu fiz uma palestra que foi lá para o Ecossocial, em que eu falei do aspecto mais interior da Terra, né, e que aqui eu não falei. Né? Isso. Aqui eu só falei da Terra, da superfície da atmosfera, eu só falei da parte dos elementos e dos éteres, né, da Terra, Sol. Então, eu não falei dessa vez daquilo que tem para baixo. Né? Então, eu falei da crosta da Terra, da superfície da Terra, falei das placas, né? Então, você tem as placas oceânicas e a placa continental. Então, elas têm uma espessura de 5 a 10 quilômetros nas oceânicas, de 30 a 80 quilômetros nessas placas continentais, e aí você vai tendo as camadas que vão indo para o interior da Terra. Então, a Terra tem um raio de 6.400 quilômetros, né? E a cada vez que você vai tendo as camadas mais internas, você vai tendo transição. Então, você tem o manto superior, que é plástico, então essa crosta flutua em cima desse manto, né, que são de rochas fundidas, né, rochas plásticas. Aí a gente vai ter o manto superior, o manto de transição, o manto inferior, que é o mais espesso, que vai dos 650 quilômetros até 2.900 quilômetros, né, para dentro, ele é composto de silicatos ferruginosos densos, ele tem densidade de 4 a 5 gramas por centímetro cúbico. Então, é pressão bastante grande e com bolsões de pressão variável. Aí, de 2.900 quilômetros até 5.100 quilômetros, você tem o núcleo externo, que é de ferro e níquel fundido, e esse é a mesma composição dos cometas, né? Dos núcleos dos meteoros, né? Dos núcleos dos cometas ou dos meteoritos. É ferro e níquel fundido em movimento, então é líquido, esse núcleo externo é líquido em movimento. E uma densidade bastante grande também. Inclusive, tem uma pergunta dele, Marilda, o que provoca as marés? Talvez esteja dentro um pouco do que você... Não, as marés aí já é lá fora. As marés é a interação desse movimento da água que está fora com a maré da Lua, né? Com a atração gravitacional que a Lua provoca. Então, aquilo que eu disse que o sistema era completo, era a Terra com o Sol e a Lua, né? Para dar o conjunto. Então, dos movimentos da superfície, eu só falei do movimento das correntes, mas você tem o movimento da maré e você tem o movimento dos fluxos dos rios também, né? Que são movimentos de água, e o que eu falei depois foi o movimento de vapor da água, que está na atmosfera, mas você tem muitos movimentos, né? E agora aqui é movimento, mas não é de água, é de metal, né? Fundido que está ali. E aí, no meio, com uma temperatura por volta de 4.000 graus Celsius. E aí você tem o núcleo interno, sólido, que aí vai até 6.400, que é essa mesma composição, mas ele está com ferro e níquel sólido e ele gira. Né? Esse núcleo interno, ele gira numa velocidade que não é a mesma que a da rotação do planeta Terra. Ele tem uma velocidade maior. E ele gira, e esse líquido em volta também, então, gira em movimento, e esse movimento que tem ali é que gera o campo magnético. Então, metal, né, líquido em movimento, gera um campo magnético, e o campo magnético da Terra, que então, além da atmosfera, você vai ter essa magnetosfera, né, que está envolvendo a Terra. Aliás, tem uma imagem lindíssima de uma atmosfera da Terra aqui, ó. Deram de presente lá em Fernando de Noronha. Eu não sei quem foi, não deu tempo de perguntar, a pessoa terminou a palestra, mas queria dar um presente. Me deu esse presente, e essa foto, e essa.
Daí ele me explicou, eu falei, mas eu preciso anotar. Daí ele anotou para mim que o azul é a mesosfera, o branco é a estratosfera e o laranja é a troposfera. Então aqui tem uma pessoa voando ainda, né? Lindo. Ainda. Mas, e aí você tem ali, além disso, aí você vai ter a ionosfera, que é o campo elétrico, e o campo magnético. Aí o campo magnético com as radiações que vêm do Sol e essa atmosfera, tem partículas do ar ionizado que formam essa magnetosfera. Então, esse campo magnético, agora ele sai, né, da Terra em ondas, né, campos em ondas do magnetismo, e ele, então, não é coincidente com o polo geográfico, né, que são os polos magnéticos, que acho que foi isso que ele perguntou. E esses polos magnéticos têm um deslocamento, né, eles estão sempre em movimento, e pelo que se conhece da história geológica de rochas, ele teve várias vezes no decorrer da história do planeta, esses polos magnéticos se inverteram, o polo sul e o polo norte se inverteram. Então, parece que está acontecendo de novo uma inversão, né, em que esses polos estão se deslocando com uma velocidade grande, com uma tendência de inversão. Mas isso é rápido, mas é bastante tempo, né? E agora, a pergunta era se tinha uma explicação para isso? Se pode ser interpretado esse tipo de inversão. Então, acho que pode ter um monte de interpretações, mas eu não pretendo, né, nessa minha exposição, fazer nenhuma interpretação. Eu estou trazendo só os fenômenos para que a gente entenda, eu compreenda como é vivo o lugar onde a gente está, né? Como é vivo o espaço onde nós vivemos a nossa vida, como é vivo e é dinâmico, e tem situações que a gente conhece e muitas situações que a gente nem ao menos conhece, né? Mas uma interpretação eu não me arrisco a fazer, tá? Mas então, essa camada, né, além da atmosfera que a gente tem, de um campo elétrico e um campo magnético que envolve essa Terra, que são fundamentais para a manutenção dessa vida na Terra, elas são resultado daquilo que está ainda para dentro, né, do núcleo da Terra. Então, qualquer alteração da velocidade de rotação, ou da composição, ou mesmo da temperatura, que esse calor interno é mantido por decaimento radiativo, né? Aqui, qualquer alteração que tenha em qualquer uma dessas coisas vai dar alteração em todo o resto. Mas interpretação eu não me arrisco a fazer. Certo. E tem uma outra pergunta. Cíntia, você vai fazer? Pode fazer, eu vi que você congelou, eu vi que seu vídeo congelou, por isso que eu comecei a falar aqui. Pode falar. Se a ressurgência ocorre se deslocando entre Laguna e Cabo Frio. Acho que você falou um pouquinho na sua... A ressurgência é sempre lá em Cabo Frio, porque você tem as correntes que eu falei, eram as correntes de superfície, né? Mas você sempre tem as correntes que estão por baixo, não estão na superfície, que estão por baixo. Então, essa corrente fria, ela chega na região de Cabo Frio sempre. Então, ali em Cabo Frio sempre tem essa ressurgência de água fria. Ela sempre está até ali, a corrente fria vai por baixo sempre. E aí, por cima, é que varia no sazonal, né? Então, no verão, a corrente quente é capaz de descer. Mas me disseram que lá em Florianópolis, por exemplo, que está acima de Laguna, não é todo ano que a água esquenta, não. Então, não é sempre que você tem água quente no verão de Santa Catarina. Então, posso falar uma coisa? Assim, a gente que trabalha com turismo, a gente observou esse fenômeno que... Aqui em Florianópolis, quando o vento nordeste sopra por no mínimo uma semana, 10 dias, aí começa o fenômeno da ressurgência. A água pode estar quente por aqui, e aí de repente parece que o vento empurra a água quente em direção ao Polo Sul, e aí vem a água de baixo, que é geladíssima. E o que é legal, que pesquisei, né, que com essa água que vem de baixo, ela traz muitos nutrientes que estão em suspensão, que não podem ser aproveitados embaixo, e isso traz uma explosão
incrível de plâncton, que em si depois também gera de novo uma explosão de vida, de peixes, etc. Né? É que cardume de tainha depois, né? Não, na verdade, não, pode até ser nesse sentido, é verdade. Mas é uma coisa que de fato não acontece nos últimos anos, últimos 2, 3 anos, nós não tivemos ressurgência, porque estava muito esquisito o tempo, né? Tempo muito quente, assim, mas é comum a gente ter esse fenômeno aqui. Sim. No litoral do Rio também às vezes acontece, né? Tá no verão a água tá límpida porque está mais fria, né? Acontece mesmo isso. E isso é por vento, né? É direção de vento. Então o vento empurra ou aflora ou, né? O que não acontece, né? No Recife a água é sempre quente. Verdade. Agora, por exemplo, não está. A Ximena só fez... Não está não. Dependendo do local, não. Só quando dá sol, e dá, né? Porque aqui o frio é chuva, sol e vento. A Ximena fez... Com a chuva e o vento, a água fica mais fria, é verdade. Isso. Mas assim, nada comparado à água fria de Santa Catarina, né? Claro. Quando a gente diz que a água aqui tá fria, não é bem... tá fria para os nossos costumes. Para referência. A Ximena fez uma observação para você que no Chile eles chamam de Camanchaca essa neblina costeira do deserto do Atacama. Sabe, na hora que você estava falando, ela fez essa observação. Acho que ela deve ser do Chile, pelo visto. Você tem também essa neblina, sistemas para captação de água, né? De água de neblina. E aí no deserto da Namíbia tem a vida, e lá tem um bichinho, ele chama o besouro preto das dunas. Eu ia até mostrar, mas eu não vou mostrar. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para vocês verem. Ele é um bichinho que tem Ele vive lá nas dunas, né? Uma coisa para fazer. Ele vive nas dunas da Namíbia. E ele tem toda uma série de ranhuras que ficam nas costas dele, um desenho de ranhuras, para ele absorver a água, a neblina, né? A neblina condensa nas costas dele, escorre pelas costas, ele recebe essa água e ele toma, né? Essa água. É a aguinha que ele tem para viver, é a água que condensa nas ranhuras das costas dele. E aí eles foram ver, né, um sistema de estrutura para captar essa névoa, fazer captação de água da névoa no deserto. E o melhor desenho que existe para isso é o das costas do besouro, porque ele tem, né, a sabedoria, né, da inteligência cósmica fez com que a ranhura do desenho dele, das costas, é a melhor estrutura que tem possível para captar a água da neblina. Então é lindo, o deserto do Atacama também tem toda a sua vida, né, baseada nisso, o deserto da Namíbia é a maravilha da vida na Terra. E em continuidade tem a pergunta, então, por qual motivo existe a campanha Plante Água? O José até fez uma resposta aqui, né, mas... Queriam te ouvir falando um pouquinho sobre isso, dessa campanha do Plante Água. Então, isso que eu coloquei num global, né, numa escala do planeta como inteiro, então eu dei destaque para as grandes florestas tropicais, né, que fazem esse processo de evapotranspiração. Mas isso, nos microclimas em cada lugar, você também tem as árvores evaporando a água, então choveu, a planta viveu, ela evapora a água na atmosfera e vai fazer essa possibilidade de formação de chuva. Também vai ter a possibilidade de reter água no solo. Se você tem um solo desnudo, a água cai, ela escorre e vai toda embora, vai causar inundação nos rios, né? Vai fazer transbordamento de água. Se você tem a superfície coberta, o solo segura as raízes das plantas, retém essa água e ela vai de novo evaporar e vai chover. Então, para o ciclo hídrico, né,
de qualquer lugar, de qualquer ecossistema, do seu quintal, até do seu quintal, vai ser importante. Então, você tem dias secos, né? No inverno de São Paulo, no outono e inverno, a gente tem dias extremamente secos. Então, se você está num lugar, num bairro, né, que tem árvore plantada, a sensação é outra, né? Num lugar que você só tem prédio, só tem asfalto, que é tudo seco, você percebe nitidamente como a secura e a quase dificuldade de respirar, né, nesse ar é muito maior do que quando você está num lugar onde você tem algumas árvores plantadas na rua, ou no quintal, ou você tem algum jardim, algum parque. Então, para o ciclo hídrico, né, para essa umidade do ar, as plantas são essenciais, elas são as bombeadoras de água para a atmosfera. E aí a Manuela faz uma pergunta até que pode caber nessa sequência da sua fala, se a vegetação é o órgão anímico da Terra, o que seriam as águas? O órgão etérico? Então, se você pensar, né, que na situação, né, do planeta que a gente tem, você tem o corpo físico ligado à Terra, o corpo etérico ligado, né, encarnado, né, o manifesto no líquido, na água, e o astral no ar. Então, de fato, sim, o etérico da Terra está manifesto, expresso na água, na distribuição da água. E a Márcia está perguntando se, pela localização, se a gente pode classificar os seres humanos ou aquele grupo de mais ou menos evoluído, na sua maioria, claro. Desculpa, repete, como é que é? Pela localização, se podemos classificar os seres humanos de mais ou menos evoluídos na sua maioria. Ela escreveu isso quando você estava falando de o que acontece numa área que está acordado, que está dormindo. Ai, não, eu acho que não. Eu acho que a humanidade é a humanidade ou pelo menos deveria ser, né, independente do que que situação que está, ser humano em qualquer lugar da Terra, independente de que situação que está, né, em que hemisfério que está, em que continente que está, em que condição corporal está ou em que condição de desenvolvimento está. Então, acho que tem seres humanos que agora, né, estão, por exemplo, preservando o conhecimento ancestral que os índios nos trouxeram de como é essa vida da Terra. E a gente tem muito a aprender com eles. Então, você vai pensar, eles não estão evoluídos, porque eles estão numa condição pré-civilização, né? Mas não, na verdade não, eles estão numa condição cultural importantíssima, né? E que a gente tem muito para aprender, e talvez a gente, na nossa evolução como seres humanos, precisaríamos de uma encarnação, né? Como vivendo numa situação como essa. Então, se a gente tira essa possibilidade, né, de seres humanos viverem, né, nessa condição vinculada com a sabedoria cósmica, a sabedoria ancestral da Terra, a gente está cortando uma possibilidade de desenvolvimento. Bacana. E a Maíra Camarana pergunta se existe algum pulso no interior da Terra? Como? Existe algum pulso no interior da Terra? Quando você estava falando que você falou mais da parte diurna externa. Sim, acho que eu completei um pouquinho, né, para falar disso do que tem embaixo. Então, tem, né? Uhum. A gente não teria o escudo magnético da Terra que protege a Terra das radiações cósmicas do Sol, que nos torrariam em segundos, né? A gente não poderia... Do Sol vem a vida, mas sem a gente ter esse escudo magnético, essa radiação cósmica solar seria extremamente danosa para nós. Então, a gente não teria a condição de ter a vida aqui na Terra se a gente não tivesse esse magnetismo. E isso vem desse movimento, né, que está acontecendo na Terra, no centro da Terra. Então, o movimento líquido, né, da Terra. Então, você tem o movimento líquido das correntes, das marés, das águas, que está na superfície, mas você tem esse movimento desse líquido, desse metal fundido que está lá dentro, que também é tão importante quanto. Então, pode-se dizer que é um pulso que vem do interior da Terra.
Perfeito. E agora tem uma última pergunta. Se a água do Pacífico é quente, como a temperatura da cidade de Lima, por exemplo, é tão baixa a ponto de permitir o cultivo das oliveiras? Não, eu falei do Pacífico e do Índico lá na área equatorial, aqui aonde você tem a Malásia, a Indonésia, que é essa área aqui que é quente. Aqui, o Pacífico, aqui aonde você tem a corrente fria chegando, é sempre muito frio. E isso aqui não tem uma corrente quente que desce para aquecer. Então, aqui é sempre muito frio. Esse mar aqui do Chile e do Peru é gelado sempre, né? Então, no verão, onde o continente tá quente, eles vão lá no litoral para tomar um arzinho fresco que vem do mar, uma brisa gelada que vem do mar, né? Não, aqui eu falei Pacífico quente porque eu estava falando dessa área, mas aqui no norte da Austrália, na Malásia, na Indonésia, na Guiné, aqui que eu falei que era uma área que não tinha circulação, que em qualquer época era uma área sempre quente. Na costa da América, das Américas, é o contrário, é sempre frio. Olha, as perguntas terminaram, não sei se a Cíntia captou alguma outra coisa. Tem uma outra pergunta de aonde vai estar gravado, que teve gente que chegou no meio do caminho. Sim. Está no YouTube. Eu vou colocar o link da que foi apresentada na semana passada, que já está lá, que aí lá vocês podem se conectar e inscrever no canal. Isso. Certo? E daqui até a semana que vem, a aula da Marilda também vai estar lá, né? Toda semana a gente tem gravado e tem disponibilizado lá. Às vezes, entre uma semana e 10 dias. Marilda, então, Marilda, você vai se comprometer em voltar para falar do calendário da aula? Eu vi 2 aulas, né? Uma do interior e outra do calendário. Ela já... Em agosto, Marilda, vamos voltar para falar do calendário da alma, que a gente fica só no gostinho, faz um tempo. A gente quer muito te ouvir falar do calendário da alma. Vamos marcar, a gente fala. Tem muita gente pedindo para falar do calendário. Então, e agradecer o Dieter, que colaborou ali com a variação da temperatura da água e do mar ali do oceano em Santa Catarina, em Florianópolis. Obrigada, Dieter. Prazer. Obrigado também, viu? Muito obrigada a todos, né, por terem vindo. Obrigada, Marilda.